Bem, beleza. Então, só para fazer um recado, né, para você que não conseguiu assistir a aula de hoje, ou não vai conseguir assistir a aula de hoje, a partir de agora eu estou gravando a aula para a gente fazer ali, disponibilizar para vocês, tá? Mas lembrando, o objetivo não são aulas gravadas, o objetivo são aulas ao vivo, justamente para a gente ter interação junto com vocês aí, tá? O Marcelo tá entrando aqui. Fala, Marcelo. Marcelo, seu microfone tá mudo e você acha que deve estar dentro do carro. Deixa eu só melhorar minha câmera aqui. Acertei, hein? Mas tá dirigindo? Rapaz, se você bater esse carro aí, eu vou ficar preocupado. Não, beleza. Então, põe na... Fecha o... Ah, né? O microfone e a câmera. Ah, agora que eu... Pô, é o Marcelo do Instituto da Construção, caramba. Ah, tudo bom. Cara, agora que você não... Agora desliga isso aí, vai, pelo amor de Deus. Show de bola, beleza. A gente já começou aqui, tá? Bati um papo com o pessoal que se apresentou aqui e já começamos. Ivan, acabei de começar, Ivan. Tava faltando você, hein? Tá mudo o seu microfone. Aperta no microfone aí que tá mudo. Agora foi. Tudo bem? De onde você é? Santa Catarina? Beleza. Ó, eu vou começar agora aqui a compartilhar a tela. Se você tiver alguma pergunta, você aciona um microfone aí. Se quiser deixar sua câmera ok, se quiser deixar ela fechada, a gente toca o barco aqui, tá bom? Valeu. Beleza. Ok, então é o seguinte. Né, bem-vindo à primeira aula. A gente vai falar, o tema dessa aula é torres de resfriamento. Aí aqui, pô, mas torre de resfriamento aparece um chiller, né? Essa imagem aqui foi o que apareceu para vocês lá na divulgação, né? E aqui é o que a gente vê na prática. Então aqui a gente tem dois tipos de chiller, que é o chiller de condensação à água e o chiller de condensação à ar, tá? Eu não vou estar olhando para a câmera aí, mas porque eu estou de olho na tela aqui, mas qualquer coisa, abre o microfone, põe a mãozinha para cima que eu vejo aí, tá? Bem, como a gente fala de torre de resfriamento, automaticamente o chiller que será atendido por essa torre, que é o que a gente chama de centrais de climatização, é o chiller de condensação à água, né? No caso, esse chiller aqui de condensação à água. Aqui eu vou ter, então, a parte do cooler, né? Que é a parte ali do trocador de calor que, a grosso modo, chama de evaporador. E a gente vai ter aqui a parte do condensador. Então, para a gente entender, para a gente chegar no módulo do chiller, a gente precisa entender a torre de resfriamento. Por isso que, na divulgação, eu coloquei para vocês que são 4 módulos. Torre de resfriamento, módulo 1. Módulo 2, bomba centrífuga, porque a torre de resfriamento vai precisar de uma bomba centrífuga, e essa bomba é o que vai fazer a circulação da água, né, na entrada e na saída dessa torre. Para quê? Para que essa água chegue numa determinada condição para o chiller. E esse chiller é um chiller de condensação à água. Vamos fazer um resuminho aqui. Por que condensação à água? Porque o agente trocador de calor do condensador neste chiller não é o ar. Se a gente lembrar um pouquinho do split, o que você tem? Você tem a evaporadora, unidade interna, e a condensadora, a unidade externa. Lá na condensadora, quem é o agente trocador de calor? É o ar. O ar vai entrar na condensadora, né, vai entrar nas aletas ali da tubulação, na serpentina do condensador, vai retirar o calor do fluido e o fluido vai baixar a sua temperatura para poder ir lá para o dispositivo de expansão. Nesse caso do chiller, a gente chama isso de sistema de expansão indireto. O que é o sistema de expansão indireto? Eu preciso resfriar o evaporador aqui, que seria o cooler do chiller, tá? E essa água gelada, por isso que é CAG, muita gente chama de CAG, Central de Água Gelada. Essa água gelada tem que ir lá para um cara chamado fan coil, tá? Esse fan coil é similar ao evaporador de split, só que no evaporador de split circula fluido refrigerante, uma baixa temperatura. No fan coil vai circular a água gelada, vinda do cooler. Para que isso aconteça, eu preciso que o sistema de condensação funcione. Por isso que a gente chama o chiller de condensação à
água. Essa água vai ter que passar por algum lugar. Qual é o lugar que essa água vai passar? Essa água vai passar aqui, ó, no condensador, tá? No caso desse chiller aqui à direita, o agente trocador de calor do condensador é o ar, similar ao split, né? Normal. O ar vai entrar aqui na serpentina, vai retirar calor do fluido que está vindo pela descarga dos compressores e vai sair o ar quente aqui, ó. Então vai entrar o ar a 35 e vai sair um ar a 45, dependendo do dia, tá? Ou 35 vai sair aqui a 50, dependendo de um termo chamado ΔT, tá? Que é a diferença de temperatura entre a entrada e saída. Todo trocador de calor tem que ter o bendito ΔT, tá? Se não houver ΔT, não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, a refrigeração não acontece. Pessoal, tranquila essa introdução? Deixa eu até fechar a minha câmera aqui, deixa eu ver como é que eu tô aqui. Tranquilo? Beleza. Deixa eu só descompartilhar aqui, porque tem bastante coisa. Deixa eu fechar aqui a minha câmera. Cadê? Beleza, fica melhor aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Eu vou na tela inteira que fica melhor para mim. Beleza, então a gente falou então uma introdução aí, né, da diferença de um chiller de condensação a água e o chiller de condensação a ar. O foco do nosso treinamento, pessoal, do nosso curso, é na condensação a água. E aí tem uma justificativa, tá? Por que a condensação a água? Primeiro porque se você for comparar a energia elétrica com o custo da água, a água ainda é mais barato. Com mais que tenha o custo e tudo mais, a água ainda é mais barato. E aí, tecnicamente falando, por mais que a gente tenha alguns termos aí que eu vou falar, que a Adriana vai ouvir bastante, controle de condensação, né? Ou condensação flutuante, alguma coisa desse tipo aí, ventiladores eletrônicos, tudo isso são tecnologias agregadas aqui. Para quê? Para reduzir o consumo de energia e dar uma maior eficiência. Na condensação a água, como eu tenho uma temperatura constante, né, em um delta pequeno entre entrada e saída da água, a pressão de alta, ela fica mais constante. Deixa eu ver se alguém pediu acesso aqui. Pediu. Então a pressão de alta, deixa eu voltar aqui, a pressão de alta ela fica mais constante e ela não fica tão alta a ponto de você ter um problema de desempenho. Obviamente que a água no sistema de centrais, né, na água da torre, ela vai se comportar igual o ar do condensador aqui. Se o ar está muito quente, a troca é deficiente e aí a pressão vai ficar mais alta. Automaticamente a válvula de expansão vai ter uma pressão mais alta, automaticamente a temperatura da água vai ficar mais alta. Porque isso aí é uma reação em cadeia. Se eu tenho o agente trocador de calor, que seria o ar, na temperatura alta, a condensação é alta, a pressão é alta, a evaporação é alta e a temperatura final fica alta, tá? Já na torre de resfriamento, como eu tenho um delta pequeno, mas mesmo assim, se eu tenho algum problema técnico nessa torre de resfriamento, eu vou ter temperatura de entrada de água alta, temperatura de saída alta, pressão de alta, evaporação de alta e temperatura lá no fan coil, que seria o trocador de calor, no caso desses chillers, né? É uma temperatura alta. Ou seja, independente de ser ar ou água, eu preciso fazer a manutenção, tá? Então, nosso foco vai ser a condensação para chillers de condensação à água, tá? Então, hoje a gente vai focar aqui na torre, a gente vai falar depois de bomba centrífuga, entre hoje e amanhã, chiller e UTA, que seria unidade de tratamento de ar. Tranquilo? Deixa eu interromper aqui, que eu vou precisar abrir uma outra aba. Beraldo. É Beraldo mesmo que fala? Agora eu vou entrar aqui na ferramenta que eu quero apresentar para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu... Uma janela... Cadê a minha ferramenta? Tá todo mundo visualizando aqui? Beleza. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ó. Aqui é uma plataforma
de treinamentos online, uma plataforma que eu tenho, né? Eu estou utilizando desde 2020, então lá no comecinho da pandemia eu já estava atrás de uma solução diferenciada, que é justamente que vem de encontro aí com o Jefferson de Curitiba, que é a questão da aula prática. Putz, mas a aula prática eu faço teoria, faço cálculo, faço um monte de coisa, mas na hora da prática eu esqueço ou não tenho muita firmeza. Aqui na nossa plataforma nós temos centenas, não é dezenas, tá? É centenas de simuladores em 3D. O que faz esse simulador? O simulador, né? Eu fiz uma postagem no YouTube e o rapaz perguntou: o que faz o simulador? O simulador simula, né? É uma resposta até óbvia. E aí não foi nem eu que respondi, foi o rapaz que colocou lá: eu acho que o simulador simula. Tá, mas ele simula o quê? Ele simula a realidade, o que você vai fazer na prática. Hoje, no que a gente vai aprender sobre torre de resfriamento, aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes da torre de resfriamento e a gente vai fazer um passo a passo das manutenções preventivas. Se você entra no contrato de manutenção, tem lá 3 torres de resfriamento. O cara fala: cara, precisa fazer manutenção nessas torres. Como é que manutenção do que eu faço aqui? Eu olho para ela, eu vejo o barulho, vejo se tem alguma coisa fora, vou lá e aperto. O que eu faço nessa manutenção? É o que nós vamos fazer. Essa ferramenta aqui é só eu que tenho no Brasil, tá? Não tem nenhuma escola, você pode procurar isso na faculdade, pode procurar isso no Senai, pode procurar onde for. Isso não tem. Então, no Brasil, só eu que tenho. Qualquer coisa que apareça daqui para frente é tudo cópia daquilo que a gente trabalhou, buscou, estudei sobre isso, tá? Então, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, na Europa, isso aqui já é realidade há 7 anos. No mundo, tem 150 mil pessoas, presta atenção, 150 mil pessoas que já foram formadas utilizando simulações de 3D com realidade virtual, tá? Depois eu vou falar do óculos 3D que eu tenho aqui também. Vamos direto nisso daqui. Eu consigo fazer pelo celular? Consigo. Eu consigo fazer pelo tablet? Consigo. Consigo fazer pelo notebook? Consigo. Consigo fazer pelo PC? Consegue. Tá? Então, não tem restrições. O único detalhe é que quando você vai fazer qualquer aula de simulação no celular, primeiro, tem que ser um celular um pouco top, não tão caro. Mas, por exemplo, eu tenho um A4 das antigas aqui que ele trava. Já no outro aparelho que eu tenho, um Motorola, ele voa bonito. Qual que é o grande detalhe do celular? É a resolução, tamanho, não dá para você dar muito zoom, as letras ficam pequenas, então sim, dá para fazer? Dá para fazer, tá? Vocês vão me acompanhar aqui, deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Tá, o material, assim, eu não tenho nenhum, a gente não vai ter nenhum material PDF. Essa aula vai estar gravada, assim como as outras provavelmente vou deixar gravado, tá? Mas o acesso que a gente vai fazer é o acesso na simulação e o site do fabricante. É isso, é coisa prática, é coisa que você vai ter que fazer no dia a dia, tá? Eu não vou... o objetivo aqui não é amarrar vocês com a apostila. É assim, ó. Tô no campo, eu tô com o BO na mão, o que eu faço? Essa é a ideia. Tá bom? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Ó, então é o seguinte... cadê a manutenção? Aqui são todos os cursos, tá? É só para apresentar para vocês rapidinho. Aqui é o treinamento atual que eu já fiz o curso, eu tenho o certificado desse curso e tal. Já completei ele, é esse que eu vou utilizar. Mas tudo isso que você está vendo na esquerda aqui, ó, são simuladores 3D. Refrigeração, elétrica, ar-condicionado, split, selfie, chiller, torre de resfriamento, elétrica predial, enfim, tem um monte, tá? Então eu vou pegar uma dessas aqui para a gente poder iniciar essa nossa atividade aí. Deixa eu abrir aqui. Acho que é o Marcelo, você está externo aí? Não sei quem está com o microfone aberto. Fecha aí, por favor. Boa. Ó, então aqui, e aí o Jesus, tá no espanhol aí, hein? Tem que falar com nós outros agora, hein?
eu vou disparar ali a simulação, então ele vai abrir a simulação para mim. E a partir dessa simulação, a gente vai ter algumas opções de manutenção. Então, primeiro que ele vai descarregar, demora aí de 2 a 3 minutos, dependendo da internet, tá? Não é aplicativo, então eu estou direto aqui pela plataforma, tá? Mas depois eu explico para vocês aí futuramente para poder fazer acesso e tudo mais. A gente tem um pré-requisito para acesso, mas é super tranquilo. A gente vai ter aqui algumas opções de prática. Então, o que vai acontecer? A gente vai entrar no ambiente prático de uma torre de resfriamento, de uma instalação contendo uma torre de resfriamento. O simulador, ele vai dar para nós algumas atividades de manutenção preventiva. É baseado nessas atividades que a gente vai desenrolar o nosso treinamento, tá? É baseado nessas atividades. Então, a gente vai ter sempre um passo a passo, tá? De como fazer e o que fazer. E aí, a partir dessa prática, é o que eu vou colocar para vocês, os conhecimentos atrelados a essas práticas que a gente vai fazer aqui, tá? Deixa eu ver se entrou alguém diferente, não. Por enquanto não, estamos em 16. Enquanto ele vai carregando ali, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, daquilo que a gente usava anteriormente a esse processo que vocês vão ver, tá? Bem, essa aqui é uma animação didática, né? Primórdios aí que a gente utilizava e utiliza ainda, né? Então aqui a gente tem a torre de resfriamento. Então a torre de resfriamento é esse cara aqui, ó. Então para ter uma torre de resfriamento eu preciso, obviamente, de uma bomba. Eu preciso de um registro de entrada de água. Eu preciso de uma boia. Obviamente que aqui na entrada, né, eu preciso ter um filtro, né? Tanto na água de reposição, é onde fica essa boia, quanto na entrada da bomba, porque se eu tiver algum problema aqui relacionado à entrada de água, relacionado à entrada de sujeira, desculpa, na bomba, eu vou ter problemas mecânicos. E aí essa bomba ela vai fazer aquilo que nós chamamos tecnicamente de recalque. Então, quando eu falo assim, essa bomba recalca quantos metros? O que isso significa? Essa bomba, ela desloca quantos metros a partir dela, a partir da descarga aqui, ó, tá? Então, ela vai fazer o recalque para o condensador e essa água da torre, ela vai circular entre o condensador do chiller, que é esse equipamento todo aqui, vai circular no condensador do chiller e vai voltar. Então, o circuito, não vou falar que ele é totalmente fechado, porque a torre aqui ela é aberta, mas existem sistemas de condensadores evaporativos que a gente considera um sistema fechado, tá? Nesse caso aqui é um quase fechado, né? Um semi-fechado, porque eu tenho que ter abertura de entrada de ar. Então, isso é o que a gente utilizava antes, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, e aí eu vou interromper aqui para entrar lá, não sei se vocês estão conseguindo, eu estou ouvindo bem. Tem um barulho de fundo aí, vocês estão ouvindo ou não? Não, pra mim tá tranquilo. Tá. Então vamos lá. Agora eu tô dentro, já carregou aqui. E agora eu vou compartilhar com vocês uma janela aqui. Beleza, vamos lá. Então aqui o que eu tenho, ó? Aqui eu tenho o meu simulador 3D para eu poder fazer a minha aula aqui, tá? Aqui eu tenho um ambiente de... tirar aqui, peraí. Aqui eu tenho um ambiente de manutenção. Torre de resfriamento, ela vai estar geralmente em cima de um prédio, né? Esse prédio aí, ele pode ou não estar maior ou menor que os outros, aí tanto faz. Deixa eu tirar isso aqui para aí. Mas aqui, geralmente, em cima dos prédios, eu tenho sistemas de exaustão, eu tenho torre de resfriamento, eu tenho chiller, eu tenho VRF. Então, a grande maioria das ferramentas, elas vão estar sempre lá em cima do prédio, tá? Deixa eu voltar aqui no meu anotador. Aqui, o que eu tenho aqui? Jesus, você tá visualizando legal aí, Jesus? Que agora eu não tô vendo a nossa tela, eu tô vendo a tela compartilhada. Mais uma vez, pra gente ter certeza. Tô vendo aqui. Tá vendo que tá no espanhol aqui, né? É. Beleza. Então é o seguinte, pessoal,
a gente não tem ainda em português, tá? Mas eu não vou nem me ater a isso, porque é tudo intuitivo. Então, como é que funciona aqui? Eu dei o iniciar, tá? Esse iniciar aqui, ó, tudo que tiver no laranja destacado é o que eu preciso fazer, tá? Então, aqui eu tô no acesso aqui, ó, na casa de produtos químicos, que a gente vai entrar aqui para ver, tá? A primeira coisa que ele pede aqui é para você desligar a alimentação dos produtos químicos. Bem, agora esse é o meu ambiente industrial. Esse é o ambiente que está lá em cima da cobertura, tá? Ó, a hidráulica. Adriana, você que está fazendo técnica em mecânica, ó, registro, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a tubulação da água, a tubulação principal, registros aqui, né? Alguns utilizam gaveta, outros utilizam globo. A gente tem aqui os registros de entrada de água e de água de compensação. Aqui a gente vai seguindo um passo a passo que ele pergunta aqui, não, ele vai te induzindo. Tudo que tiver em laranja você vai ter que clicar. Então o que ele pede aqui? Ele pede para você fechar a água de compensação. O que é essa água de compensação? Toda torre de resfriamento ela vai perder água por evaporação, tá? A água vai circular por ela e pela troca de calor, uma parcela dessa água vai ser evaporada. Então, se eu não repor essa água, o nível da bacia da torre vai cair. Cair nesse nível da bacia, pode correr o risco de entrar ar na bomba e faltar água no condensador. Bem, se faltar água no condensador, o que acontece? Simplesmente a pressão ela vai subir. Subindo a pressão, você corre um risco grave se o pressostato, que é o componente que faz a proteção do condensador, né? Você tem um plug fusível, tem a válvula de alívio, tem o pressostato. Você tem 3 proteções. Quando a pressão estiver acima do limite, essas proteções têm que atuar. Senão você simplesmente estoura o trocador de calor, tá? Como é que eu vou estourar esse trocador de calor? Diminui a quantidade de água, aumenta a pressão. Por isso que eu preciso ter água de reposição. Então ele pede aqui, ó, para poder fechar esse cara, tá? Fechei, ele pede aqui para você abrir a linha de dreno. Por quê? Porque aqui nessa bandeja aqui, ó, aqui nessa bandeja, aqui, ó, onde está meu mouse, nessa bandeja eu tenho água. E aí, para eu fazer a manutenção, eu preciso drenar essa água, tá? Então a gente fecha essa drenagem aí, ó. E aí, vamos lá, eu tô dentro da bacia da torre, tá? Então eu tô dentro da bacia da torre, ó. Aqui eu tenho uma plataforma. Essa parte aqui destacada em laranja é a parte que ele quer que a gente clique aqui para quê? Para aspirar e fazer uma limpeza. Então começa aqui o nosso curso. Nosso curso começa agora. A gente só fez a introdução. Toda torre de resfriamento, ela vai ter ali problemas gravíssimos relacionados a sedimentos, a sujeira, a parte de limo que é criado dentro da água, ou a formação ali de sais, né, que nós chamamos de incrustação, ou incrustação na tubulação. Quando eu tenho uma perda de água por evaporação, eu modifico o pH da água. Esse pH da água modificado, ele começa a formar crostas, né, que aí você tem em alguns lugares que viram pedras, como se fosse tipo pedra no rins, aí quem já teve aí é mais ou menos essa ideia. E aí vai fazendo com que internamente o diâmetro da tubulação ele vai diminuindo porque a qualidade da água ela está inadequada. Então ela vai fazer com que o diâmetro interno da tubulação vai diminuindo, ela vai alterar tanto a velocidade da água quanto a qualidade e a condição que a água chega lá no condensador. Então, quando alguém colocar você num contrato de manutenção onde tem uma torre de resfriamento, qual que é o nosso trabalho? Limpeza da torre, tá? Esse é um dos. Então ele pede aqui pra gente fazer a limpeza. Eu vou clicar aqui, eu preciso drenar esse cara, tá? Uma vez que foi drenado, ó, deu pra ouvir aí não? Então ele fez aqui uma aspiração no fundo da torre, tá? E aí eu tenho essa peça aqui, ó. O que é essa peça aqui, ó? O que é essa peça?
Essa peça aqui é o filtro que tem de entrada, né, ou de saída da torre para circular lá no condensador. Imagine que eu tenho uma sujeira aqui, ó, tá? Por algum motivo caiu uma sujeira aqui. Se eu não tiver um filtro retendo esse sedimento, retendo essa sujeira vai entrar. E aí, dependendo da posição da bomba, essa sujeira ela vai entrar na sucção da bomba e ela vai quebrar a bomba de recalque, que a gente chama de BAC, bomba de condensação, tá? Ou bomba de água de condensação. Você tem a BAG, que é bomba de água gelada, e a BAC, que seria a BAG e a BAC, tá? Bomba de água de condensação, BAC. Bomba de água gelada, é a BAG, tá? Tranquilo, Adriana? Aí já como é os termos aí que você falou, né? Ver os termos e tal, a gente já começou aqui. Então aqui, ó, antes que essa sujeira entre na bomba, eu preciso limpar esse filtro. Eu vou falar para vocês rapidamente uma coisa que aconteceu comigo dentro da manutenção da Nestlé. As torres de resfriamento, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem, da Alpina, ela não tem a proteção igual essa que tem aqui, tá? Que a gente vai ver. Essas torres de resfriamento, ela tem só as venezianas. O que aconteceu lá? Na parte de cima, lá do centro de distribuição e tal, tinha uma parte lá que dava muito pombo, né? E a gente sempre tinha cisma ali, pô, um dia um pombo vai cair na água, um dia um pombo vai cair na água. Cara, não deu outra. Teve um dia que a torre estava desligada, e aí na hora que ligou a torre o ventilador puxou, não sei o que aconteceu com o pombo, pá, o pombo caiu na bacia da torre. Aí, beleza, o pombo caiu na bacia da torre, então saía a água da bacia da torre, passava por um filtro e aí ia para a bomba de condensação. E aí um dia a pressão subiu do chiller, né, deu um alarme, desligou, chiller geral, e a gente foi lá ver o problema, né? No horário lá era de plantão, a gente foi ver o problema. E qual que era o problema? Não tinha água na entrada da bomba, né? E aí a gente fazia a manutenção lá no filtro a cada 3 meses. E quando a gente abriu o filtro, cara, tinha um monte de pedaço de pena. Ou seja, o pombo foi depenado literalmente, porque não tinha nenhuma, né? Essa torre que eu tô falando para vocês, eu vou mostrar daqui a pouco, ela não tinha nenhuma proteção ali contra a entrada de qualquer tipo de animais, né? Ainda mais sujeira. Então, na prática, eu já tive essa experiência, tá? Então, aqui ele pede para você fazer uma limpeza, retirar o filtro e fazer uma limpeza. Como é que eu faço a limpeza desse filtro aqui? Bem, você pode fazer com a bomba de alta pressão, você pode jogar um produto químico. O importante é que esses furinhos aqui, ó, não tem que sair esses sedimentos aqui, ó, né? A água tem que passar por aqui e não pode estar entupido. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer, ó? Vai jogar um produto químico aí, ó, para fazer a limpeza. É o que você vai ter que fazer na prática. Nesse caso aqui do simulador, ele jogou o produto e já fez a limpeza, tá? De novo, se eu tivesse nessa manutenção, o que eu tinha que fazer? O passo a passo. Fecha a água de compensação, dreno a torre. Drenou a torre, eu vou fazer ali aspirar a bacia, né? Tirar a sujeira. Só que na prática não é com aspirador. Na prática, você vai usar o quê? Enxada, pá, saco de lixo. Às vezes você vai ter que usar uma colher de pedreiro. Pô, mas a gente não trabalha com refrigeração? Trabalha, mas esse é um trabalho braçal, tá? Isso é um trabalho braçal. Eu preciso limpar. Às vezes a incrustação tá tão grande que você vai ter que quebrar com um martelinho, quebrar com a própria pá, ou com a enxada, o que você tem. E assim, pessoal, sai sacos e sacos e sacos de lama, de lodo e de resíduo sólido, tá? Deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aí. Cadê? Não, Ricardo saiu da reunião, ok. Alguma pergunta? Professor, eu não estou conseguindo entender uma coisa.
Essa torre, ela tá deitada? Essa peça aqui? Aham. Ela tá, na verdade é como se fosse uma gaveta ali que eu coloco um filtro, porque a água ela vai entrar aqui, tá? Ó, Assim. tá vendo? Peraí Então, que eu vou lá ver. então aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, ó. Tá vendo? É por aqui que a água da torre ela vai entrar para poder seguir para a tubulação. Pensa na caixa d'água. Pensa que embaixo da caixa d'água você tem um filtro. Ao invés de você ter um filtro na torneira, você tem um filtro na saída da caixa. Para quê? Para evitar que a sujeira entre na torneira. Assim, esse filtro é uma tela praticamente, uma tela metálica, tá? Ela vai evitar com que a sujeira aqui da base da torre, ela entre na tubulação e vá de encontro à bomba. Deu para entender? Saiu da tela aí. Entendi. Ai, desculpa, pessoal. Saiu. Desculpa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ok. Cancelar. Professor, tá falando que a chamada vai ser encerrada aqui. Bem, beleza. Já mandei o link compartilhado aí, o atualizado para todo mundo. Vamos iniciar aqui. Pessoal, só para o desencargo aqui. Tá bem visível esse simulador para vocês? Tá dando para visualizar legal? Beleza. Deixa eu ir para a tela aqui de novo. Se entrar mais alguém, aí a gente dá sequência, tá? Então vamos lá. Só relembrando, né? Então, toda a sujeira da bacia da torre, né? Os sedimentos que vai acontecer, o limo que vai criar, a incrustação, ela sempre vai estar ao redor aqui, ó, tá? E ó, presta bastante atenção nesse carinha aqui, ó. Presta bastante atenção nisso daqui, que aqui são produtos químicos que tem que ser dosados dentro da bacia da torre com uma determinada frequência, tá? Essa dosagem na bacia, ela vai de acordo com uma análise química que não sou nem eu e nem vocês que fazem essa análise química. Existem empresas especialistas em análises químicas na qualidade da água. Por quê? A temperatura, a umidade, o tempo que a água fica parada, tem que fazer de tempos em tempos, a própria torre faz o processo de drenagem. Então, quando essa água fica acumulada e parada por muito tempo, vai existir uma reação química nessa água, vai modificar a pH, vai modificar todas as características físicas e químicas dessa água, e essa água ela vai estar ruim num determinado momento. Então, eu tenho que fazer a purga, a drenagem, né? Que seria a purga. O que é a purga? A purga é eu retirar uma certa quantidade dessa água e entrar com água nova para fazer o balanço, né? Um balanceamento químico e manter a qualidade da água dentro de alguns padrões, tá? Então é extremamente importante que toda torre de resfriamento, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, ela tem que ter tratamento químico. Águas que não têm o tratamento químico, você tem muito prejuízo na manutenção corretiva, tá? Então, esse carinha aqui do lado aqui, esse pinguinho que vocês estão vendo aí, ó, nada mais é que a torre de resfriamento aqui recebendo produto químico, tá? O pessoal que tá entrando aí, desculpa, gente, desculpa. Não sei o que aconteceu, eu coloquei para finalizar às 10h30 e ele parou às 8h30. Não consegui entender o porquê aqui. Pode ser que eu tenha vacilado aí em alguma configuração, tá? Então, estava falando pro pessoal que toda torre de resfriamento precisa de produto químico. Quando você for manusear produto químico, luva, óculos e máscara. E não é por causa do Covid não, tá? Porque quando você tem produto químico e você abre teu contato, você tem a evaporação desse produto químico. Você pode ter problema de visão, você pode ter problemas respiratórios, você pode ter queimaduras, tá? Então a gente tem que ter EPI. Tá bom? Então voltando aqui, ó, bacia da torre limpa. E essa parte aqui, o que é? Isso aqui é só a nossa plataforma, né? Para você entrar aqui e fazer alguns outros recursos, tá? Feito isso, ok. Então ele pede para a gente instalar aqui, né, de novo, o filtro, tá? Então
respondendo a Adriana que estava na dúvida, o que é isso aqui? Isso aqui é o filtro que vai estar ali antes da sucção da bomba, embaixo ali, na parte, principalmente na parte mais baixa da bacia da torre de resfriamento, que vai evitar com que qualquer sujeira que vá para a bomba, que ele fique por ali, tá? Fique retido ali. Aí sim, aí ele pede agora para a gente fechar aqui a parte da drenagem e abrir a parte da água de compensação aqui, tá? Seria a entrada de água. Quem tá aqui? Tá, o Marcelo. Voltou, Marcelo? Desculpa aí, viu? Caiu para todo mundo, inclusive para mim também. Ó, deixa eu só aproveitar aqui, ó. Mostrar para vocês aqui como que é bastante real, tá? Vocês verem aí os detalhes aí do simulador. Por isso que quando eu falo, né, e para muitos alunos, olha, esse simulador, ele vai fazer exatamente, pessoal, quando eu falo exatamente, não é exagerando, não. É exatamente o que você vai fazer na prática, tá? Então, saber o que é entrada de água, o que é bypass aqui, o que é água de compensação, o que é a parte de drenagem, é exatamente isso que você vai fazer, tá? Feito isso, ó, ele tem aqui um disjuntor diferenciado, tá? Mas não deixa de ser uma alimentação, tá aqui, ó. Volte a ligar a alimentação química. Então, essa alimentação química tá aqui e a gente vai falar um pouquinho mais dela já, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Para terminar, ele vai perguntar algumas coisas aqui, tá? Então, com relação ao nível da água, ele vai perguntar se está acima, se ele está na média ou se ele está abaixo. E aí, dependendo da resposta que você colocar aqui, vai estar certo ou vai estar errado. Mas o nível de onde? Você vai clicar aqui, ele vai te levar para onde que é, tá? Ó, é só fechar aqui. Olha como que ficou a água agora, ó. Dá uma olhada aí, ó. Límpida, recebendo ainda produto químico aqui. Aqui a parte da água aqui, ó, da boia, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, sai água. Não sei se vocês conseguem visualizar legal aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aparentemente não, né? Então aqui é a condição ideal para uma torre de resfriamento. A bacia da torre na verdade um conjunto. Não adianta ter a bacia da torre limpa se você não tem um ventilador ok. Não adianta ter um ventilador ok se você tem pouca água. Não adianta ter água se você não tem produto químico. Então é uma junção de informações aí nessa torre de resfriamento, tá? Para poder terminar, ó. Aqui a gente já fez. Aqui ele vai perguntar aqui sobre o fluxo de água. Se você tem fluxo de água ou se não tem. Se tiver tudo ok, eu vou mandar um enviar aqui, né? Opa, antes do enviar tenho que terminar aqui. Aí sim. Aí eu vou mandar um enviar. Tem mais um aqui, né? Tá, sobre o nível do filtro. Ok. E beleza. É a parte da aula do simulador. Se tiver ok, ele vai me dar uma estrelinha. E ok, finalizei essa parte. Qual parte? Limpeza da bacia da torre de resfriamento, tá? Vou descompartilhar a tela aqui, porque eu vou precisar abrir um PDF. Cadê meu PDF? Pessoal, se tiver alguma pergunta, por gentileza, se manifesta aí, tá? Pode abrir microfone, câmera, fica à vontade aí, tá bom? Antes de compartilhar ali novamente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Eu acredito que tem algum de vocês aqui dessa sala que já atuou diretamente com a manutenção de torre de resfriamento? Ou não? Ninguém? Tipo, já ouvi falar... Não, né? Não, lá em Curitiba não. Beleza. Adriana, você que fez aí, tá fazendo técnica e mecânica, já se deparou com torre de resfriamento? Em alguma instalação? Não, ainda não. Mas já ouviu dizer ou também não? Já ouvi dizer, já. Tá. Já. Ícaro, Jefferson, mais alguém? Boa noite, professor. Tudo bem? Opa, tudo bem. Já sim, tive com... Inclusive, já entrei dentro de uma para lavar. Então, mas aí essa eu falei, não sei se você estava no momento,
que quando a gente vai fazer esse trabalho aí, você vai ter que ter pá, enxada, às vezes você vai ter que ter um martelinho, às vezes você vai ter que ter uma colher de pedreiro. Essa torre que você entrou, tava de boa? Tinha lama até o pé ou não? Foi só a limpezinha ali básica, 2 horinhas, partiu casa? Não, tava com bastante lodo, né? Tá. Então não adianta, a gente faz aquele macete de fazer a sucção, né? Faz um esqueminha de drenagem ali, mas era muito pesada a sujeira, teve que entrar dentro para lavar, né? Tá. E aí, ó, é Bruno, né? Bruno, né? Isso. Tá. Ó, o que o Bruno tá dizendo aí é o que eu fazia isso na Nestlé, já fiz isso no Sírio-Libanês, já fiz em outras empresas, né? Independente do pote da empresa, o procedimento é muito similar. Então, só para vocês terem ideia. Tem torre de resfriamento que você faz a drenagem uma noite antes. Porque o volume de água é tão grande que você vai ficar ali, vou fazer a drenagem 8 da manhã. Você vai ficar 8, 9, 10, meio-dia e ainda não drenou toda a água, tá? Quem acabou de entrar aí é o Luiz Henrique da Silva. É o cara que eu até hoje não conheço um cara melhor no AutoCAD para fazer desenho no teclado igual a esse menino aí. Ele foi meu colega no curso técnico do Senai. E a gente se conhece aí, eu acho que há uns 17 anos. Tá me ouvindo, Luiz? E o Luiz trabalha com projetos, tá, pessoal? Ele trabalha na Eugene, não sei se ele tá me ouvindo. Ele trabalha na Eugene. Tô ouvindo, tá? Sim, boa noite. E eu vou falar pra você, ó, agora você colocou o sarrafo lá em cima, né? Você me quebrou as pernas, né, com a sua presença aqui. Imagina. Imagina? Tem muito que aprender. Nada, cara. Até hoje eu não sei fazer os desenhos que você faz no AutoCAD com teclado, velho. Sério, eu falo isso, comento isso pra todo mundo. Tinha um cara lá no Senai que enquanto a gente tava no mouse lá, L Enter, M Enter, o cara tava só e saía lá a torre de resfriamento. Tudo bem, Luizão? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Tá lá na engenharia da Eugene? Isso, exatamente, tô na engenharia da Eugene. Voltou pra casa, né? Voltei pra casa. Cara, obrigado aí pelo privilégio, tá? Porque a gente não consegue se falar, né, constantemente, mas os nossos contatos sempre estão aí no lado virtual. Mas pra gente, pessoal, só para fazer um resumo aqui, né, o Luiz, ele estudou na mesma sala que eu, no curso técnico, a gente se formou na mesma sala em 2007, lá no Senai. Né, o trabalho dele, vê aí se eu tô falando verdade, eu só tô enchendo linguiça aqui, hein, Luiz? Projetos, okay. Né, sempre foi a área mais de projetos mesmo, né? E aí, você fez máquina também, não fez? Lá na Brava? Fiz máquina na Brava, fiz o técnico que eu me formei com você e fiz a FATEC até o 4º semestre, na verdade, não consegui terminar. Mas você fez Instituto Federal também, não fez? Fiz a Federal também. Na verdade, você fez engenharia? E eu tô terminando engenharia na Univesp, tô no último semestre. Tá. O Gabriel tentou, ele falou que não rola não. Ele fez acho que 2 semestres, falou, não, esse negócio de ensino superior, assim, pra mim não rola não. Ele não gostou, eu já curto, tá? Eu gosto também. Então, eu tô fazendo uma pós aí pelo Instituto Federal, lá pelo Instituto Federal não, pela Universidade lá do Mato Grosso, cara, tá indo de boa, pra mim eu levo bem. Eu acho bem bacana também. Legal. Luiz, obrigado, cara. Fica à vontade aí pra contribuir aí com a gente, tá bom? Tá bom, obrigado, Anderson. Valeu. Pessoal, então assim, ó, para fechar aqui, né, e já dar sequência, então, assim como o Bruno falou, torre de resfriamento, quando a gente fala que a gente entra na torre, entra mesmo. Tem torre que você fica em pé e o negócio é mirabolante, né? E é um serviço, assim, é um serviço técnico? O conjunto do serviço é técnico, mas essa parte da limpeza da torre, ela é bem braçal, né? Ela é bem braçal. Então, você entra com a VAP, entra com pá, entra com enxada. Isso vai muito, assim, do zelo que a manutenção, eu não vou falar nem eu e nem você, a manutenção, a gestão da manutenção, o gestor da manutenção, ele que é o cara que vai falar, olha, a cada 3 meses lava a torre, a cada 6 meses lava a torre, a cada 1 ano lava a torre. Dependendo de como que é a dosagem química dentro da bacia da torre, o laudo, que a gente tem que fazer um laudo, né? O laudo químico vai falar que essa torre tem que ser lavada de X em X tempo. O produto pode dosar mais ou pode dosar menos. A umidade relativa vai interferir, a temperatura externa vai interferir,
o clima do ano vai interferir, então às vezes vai mais produto no inverno, às vezes não vai mais produto no verão, enfim. Chegou aqui o Celso. Celso, boa noite, você está me ouvindo bem? Não sei se você está com o microfone ou via celular aí. Se você estiver falando, o seu microfone está mudo, tá? Não sei se você está com o computador, notebook, ou se você está pelo celular, mas o seu microfone não está aberto. Boa noite, aqui eu vejo aqui pelo chat. O Ícaro falou que nunca teve contato, estou tentando abrir o fone. Não, tranquilo. Celso Toshiro. Se eu não me engano, pelo que eu vi na inscrição, acho que você é engenheiro, né, Celso? O pessoal tá subindo o nível aqui, hein, gente? Eu tô começando a ficar... Beleza. Obrigado aí por participar. Se conseguir abrir... Se você tiver no celular, tem um ícone microfone lá. Ele tá com o microfone e tá com uma barrinha. É só você clicar lá que ele abre, tá? Se você tiver no computador, tá praticamente no rodapé ali o ícone do microfone, tá bom? Opa, consegui abrir aqui. Aê! Tudo bem? Tá pelo celular ou tá por... Tô pelo PC mesmo, mas estava bloqueado no navegador. Tá. Tudo bem, Celso? De onde você é? Tudo bom? Sou do interior de São Paulo, Lorena. O nome da minha filha, hein? O nome da minha filha é Lorena. Perdi muita coisa aí? Cara, na verdade a gente, 8h30, ou eu errei, alguma coisa aconteceu, 8h30 fechou a sala. E aí eu corri, mandei um link aí para todo mundo de novo e o pessoal acabou voltando. A gente tá focando aqui na torre de resfriamento, né? Então eu falei, eu fiz uma introdução de torre de resfriamento para chillers, né? E aí chillers condensação a água, que a gente chama de sistema indireto. Falei um pouquinho de condensação a ar no chiller, uma breve introdução, porque aqui a gente tem pessoas de vários segmentos aí, já atuaram, outros nunca atuaram. Tem pessoal que vem do split, tem pessoal que vem da industrial, então a gente está fazendo um resumão e agora acabamos de fazer uma aula prática com simulador e vou tocar o barco aqui mais prática, tá bom? Beleza. E aí eu estava falando agora, Celso, da importância da dosagem de produto químico na bacia da torre, né? Então a gente entende que torre de resfriamento, por mais que nós somos o cara que vai lá, o Bruno falou, olha, já fiz manutenção na torre, entrei na torre, e aí eu falei, às vezes você vai ter que entrar com pá, com enxada, com colher de pedreiro, com martelo, você vai ter que quebrar as pedras lá, vai formar calcário lá, você vai ter que quebrar aquelas pedras, para quê? Para que esses sedimentos não entrem na sucção da bomba de recalque, né, que seria ali a BAC, né, a bomba de água de condensação. Então a gente parou exatamente aqui, tá, Celso? A gente já fez uma prática pelo simulador e eu vou continuar com essa prática. Beleza, e se você puder abordar também a questão do tratamento, não sei nem se é o foco, eu não entendo muito disso, eu entendo um pouco de chiller, mas isso daí é zero. Não, a gente vai, a partir daqui, eu já peguei esse gancho agora, tá? Vou mutar aqui, obrigado. Show de bola, seja bem-vindo, cara, brigadão, viu? Obrigado. Vamos lá, deixa eu só colocar no ponto aqui, produtos químicos aqui, beleza. Bem, só para o Luiz, né, que entrou agora, o Celso, o que eu estou fazendo aqui para aula prática? Eu estou utilizando o simulador 3D, tá? Daqui a pouco eu vou até pegar, não está aqui, eu vou pegar o óculos de realidade virtual, mas eu não vou conseguir compartilhar com vocês. A gente consegue, através desse simulador 3D, né, Luiz agora, que chegou, e o Celso, fazer exatamente, pessoal, exatamente a mesma prática como se você estivesse lá. O que nós fizemos agora? Nós fizemos algumas... fechamento ali de válvulas, né? Na válvula de entrada da água de compensação. E ali a gente fez a abertura da drenagem. Para quê? Para drenar essa água como se eu fosse fazer a limpeza da torre. Então o simulador ele fez um passo a passo. Olha, desligue a dosagem do produto químico. Foi a primeira coisa que a gente fez, desligamos. O que eu faço agora? Agora você vai fechar a entrada de água de compensação e vai abrir a drenagem. Para quê? Para drenar toda aquela água. Aí eu vou de encontro que o Bruno falou. O Bruno falou, olha, às vezes a gente fazia uns macetes aí, por quê? Porque a água estava tão densa que não dava para fazer essa drenagem. Então tinha que tirar de uma outra forma, né? Logicamente que essa água que está drenando, seria ali sair pelo ladrão, não é a mesma que vai entrar ali na bomba de sucção, tá? Na bomba de recalque. Deixa eu ver aqui que tem um comentário legal. William.
Muito boa aula, eu acompanhei vários projetos de instalação e manutenção e participei também do processo de operação da indústria de frigorífico. Aí, pessoal, ó, Celso, Williams, Luiz, os caras agora colocaram o sarrafo lá em cima, gente. Eu falei pra vocês que tinha engenheiro aqui. Eu falei pra vocês. Eu aprendo muito com vocês, que vocês não têm ideia de como é prazeroso a gente trocar essa experiência, né? Trocar esse conhecimento. Obrigado mesmo, assim, pra mim é uma satisfação enorme, tá? Vamos lá, deixa eu ver se já... Esse barulhinho é porque já abriu aqui o simulador. Vamos lá pro simulador. Desculpa, qual é o seu nome? Anderson. Anderson, eu que agradeço aí por estar ensinando a gente aí, que o pessoal aí que já é da área sabe a dificuldade que é conseguir um treinamento voltado a chiller ou refrigeração, né? Você tem que vender milhões o fabricante para ele te dar a brecha para você conseguir fazer um treinamento. Celso, vou até pegar o gancho rapidinho. O que eu aí tô falando, nem o professor Anderson, estou falando o profissional Anderson. Sabe do que eu tô sentindo falta hoje, nos dias atuais? Do mecânico de climatização. Mecânico, né? Não é o técnico, o mecânico. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com chiller, e hoje o que se tem, né? As escolas têm restrições até por conta do custo, imagina, quanto que custa um chiller? Né? Um chiller meia boca aí é R$500 mil, né? Com uma estrutura razoável. Então a gente sabe que onera uma escola, você vai ter isso lá no Senai de Ipiranga, aqui em São Paulo, ou você vai para o fabricante. O problema, Celso, talvez você concorde, é que você tem que começar a ficar batendo em fabricante. Então você vai lá na Hitachi, é o Samurai, não sei o que, tal. Aí você vai na Trainer, é o modelo XPTO. Aí você vai na Carrier, é blá, 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 blá. E às vezes tem coisa que é comum para todos. Então o que eu quero passar para vocês aqui nesse treinamento é assim, não interessa se é o Samurai da Hitachi, se é o da Carrier, se é o da Trainer, se é o da Daikin. Chiller é chiller. E aí os procedimentos aqui, né, o sistema de climatização, que é isso que eu quero passar para vocês, é comum. Eu sou mecânico, me colocaram num cara chamado contrato de manutenção. Seja bem-vindo. Ponto. E aí, se você entende de torre, se você entende de chiller, se é a condensação a ar, se é a condensação a água, se é o produto químico, você tem que se virar. E é isso que eu quero passar para vocês, tá? Caímos no contrato de manutenção. E aí colocaram a gente no contrato e vamos ver o que a gente consegue fazer nesse contrato, tá bom? É praticamente isso que eu quero passar para vocês aqui. Aqui, caímos no simulador de novo, né? O simulador, só para você, pro William, pro Luiz, não tá em português, tá no espanhol. Nós temos aí o Jesus que está conosco aí, que ele habla espanhol, né? Então, qualquer dúvida a gente tira com ele, mas eu vou exatamente no intuitivo aqui, tá? Tudo que tiver em laranja no simulador, tudo que tiver em laranja, eu tenho que clicar nele. Simples assim. A gente apela pro portunhol aqui e a gente vai falar sobre os produtos químicos agora, tá? Antes do produto químico, Celso que chegou agora, ó, aqui é a nossa instalação, é uma torre diferenciada. Não é a torre que a gente tá acostumado a ver, tá? Inclusive eu tô aqui nessa laje aqui, ó, e tá um solzão, hein? Agora são 9h05 da noite e o sol tá queimando aqui, ó. Então é isso que a gente vê em cima, né? Aqui a gente tá com 3 torres de resfriamento. Uma torre aqui, outra torre aqui, essa que a gente vai fazer a aula agora. A tubulação de entrada e saída, registro aqui. Tem uma bomba de alta pressão aqui, né? Que é similar à nossa VAP, né? Que é o que a gente chama. E aqui eu tô em cima do prédio, ó. Sisteminha de exaustão e ventilação. Ó. Isso aqui, quando a gente coloca o óculos de realidade virtual, pessoal, é idêntico. Você tá ali, ó. Você entra ali. O negócio é muito fantástico, assim. Eu vou falar que eu sou suspeito porque eu tenho óculos, eu utilizo e eu pareço uma criança quando eu faço essa aula com óculos, né? Aí a gente tem a plataforma aqui, né? Para você fazer o acesso ali à distribuição de ar e tudo mais. A distribuição de água e tudo mais, tá? Aqui ele vai te levar aqui, ó. Exatamente onde o Celso ele quer. Deixa eu ver aqui. Permitir sim. Permitir sim. Ok. Não sei se atrapalha o meu... Deixa eu fechar aqui minha câmera. Tem mais gente entrando agora, né? A gente vai ter que prolongar um pouquinho, hein? Vamos lá. Pessoal, tá visível para vocês?
aí, Luiz, Marcelo, quem quiser abrir aí, a Adriana, Ícaro. Tá visível aí, pessoal? Legal ou não? Tá visível, sim. Show Pra de... mim tá. Tá bom, obrigado. Então é o seguinte, ó. Aqui, vamos lá. Fala, Anderson. Belezinha, valeu. Quando a gente fala de torre de resfriamento, aí vem, né, o Celso ele ficou só esperando ali, não, vou entrar quando tiver produto químico. Pá, entrou. Aí a gente tem produto químico. Eu não sou técnico em química, meu conhecimento é limitado. Porém, eu tenho uma boa experiência em manutenção. E essa tenho mesmo, tá? Inclusive, talvez hoje eu não consiga, mas eu tenho umas fotos aqui que vocês vão ver fotos minhas fazendo o trabalho aí em dosagem de torre de resfriamento e tudo mais. O que a gente tem que fazer? Na torre de resfriamento, nós temos que fazer uma análise química da qualidade da água. Por quê? Porque a água eu vou ter ali uma perda por evaporação, tá? Aqui eu estou dentro da casa de máquina, ou aliás, dentro da casa de produto químico, né? Então aqui, ó. Olha interessante esse simulador, né? Eu gosto demais disso aqui, ó. Escadinha, né? Quem nunca? Aqui é o que vai transportar o barril. Aqui eu tenho as bolbonas, aqui eu tenho a reposição, ó. E aqui eu tenho os caras que cada um desse vai ter uma dosadora. Então, cada barrilzão desse aqui tem uma dosadora e cada um desse faz um processo. Cada um desse vai fazer um trabalho. Então, um vai ser desencrustante, outro vai inibir o limo, tá? E outro vai fazer ali um controle melhor do pH da água, tá? Por quê? Porque a água ela vai agredir não só a tubulação hidráulica, quanto a tubulação lá no trocador de calor, no caso do condensador. Tá? Deixa eu ver se alguém pediu acesso aqui. Que aí faz uma notificação para mim. Não, né? Tá. Então, o produto químico... Deixa eu voltar aqui. O produto químico, antigamente, e aí quando eu falo antigamente, tipo bem antigamente, era a canequinha que a gente fazia. Então ia lá o cara da química, fazia uma análise, coletava a água da torre. Depois que ele coletava a água da torre, mais ou menos aí com uma semana, 10 dias, é feita uma análise no laboratório e ele vai dar a qualidade daquela água. Baseado na qualidade daquela água, junto com o ciclo de horas que essa água fica circulando, o engenheiro químico ou técnico em química, ele vai saber exatamente o comportamento daquela água naquele período e o quanto que ela vai ter que ser reposta, quanto que eu vou ter que fazer ali a dosagem, se essa água ela tende a ficar mais alcalina, se ela tende a ficar mais ácida, se ela tende a obstruir mais, qual é o teor que eu tenho ali de evaporação de água, tudo isso numa torre de resfriamento. Então olha que interessante, pessoal, e aí eu reforço, eu sinto falta do mecânico das antigas, porque esse conhecimento a gente precisa saber elétrica, precisa saber automação. O William falou, né, engenheiro de automação, precisa saber automação. A gente precisa saber mecânica. A Adriana está fazendo curso de mecânica, por quê? Dimensionamento de bomba, troca de mangote, isso aí é parte mecânica, né? Troca de selo. Alinhamento, boa, obrigado. Vibração, alinhamento de eixo, acoplamento, né? Então ali tá desalinhado, é um desalinhamento o quê? Paralelo, não é paralelo? O acoplamento, eu preciso trocar ou não acoplamento? Por que eu troco esse acoplamento? Hoje tem uma ferramenta da SKF, acho que é SKF, cara, de alinhamento assim de eixo fenomenal. É tudo, você coloca ali, né, na estrutura da bomba, na estrutura mecânica, e ali você vai colocando as partes ali para você subir ou baixar, né, de acordo com a espessura, para fazer o alinhamento correto ali. Então, assim, é perfeito. Ele faz o ajuste, ele instala no eixo do conjunto moto-bomba, né, o conjunto motor-bomba, e ali você tem um alinhamento perfeito com essa ferramenta. Então, é fenomenal. Voltando para o produto químico, e acredito que isso vai de acordo com a necessidade do Celso, nós mecânicos, técnicos, instaladores, mantenedores, nós não temos o conhecimento químico, né, propriamente dito. O técnico em química, ele também só tem o conhecimento em química. Não vai ter o conhecimento ali, a pressão está alta. Poxa, a pressão está alta, qual que é o ΔT?
qual que é o approach da torre. Puxa, approach, o que é o approach? Então ele não tem esse conhecimento, ele é focado em química. O que a gente tem que entender? Toda torre de resfriamento, ela tem que ter uma dosagem. Hoje, nos dias atuais, você tem um dosador aqui, ó, automático, tá? Um dosador automático. Antigamente era na canequinha, na base do ml. X ml do produto 1, X ml do produto 2, X ml do produto 3, tá? Isso é o que se tinha antes. Hoje não, com a automação, você tem sensores que eles medem a qualidade da água online. Lá na base da empresa que tem esse sensor, já tem ali todo o rastreamento da qualidade da água, e a dosadora, ela é automática, você não programa mais nada. Você tem um sistema autônomo, tá? Literalmente ali um sistema autônomo, que você pode fazer o monitoramento local, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e o monitoramento remoto, que é alguém lá na central ver, por exemplo, eu tive um problema na dosadora aqui, ó, na dosadora 2, por exemplo, no meio. O que o cara da central vai ver? Vai ver que parou esse produto químico aqui. O que vai gerar? Eu tenho um sensor, uma tubulação, vendo esse produto passar. O sensor vai detectar que saiu do range, e aí vai disparar um alarme. Disparando o alarme, vai disparar uma chamada para alguém, ou para nós que estamos em loco, ou para alguém que está monitorando remoto, para a gente ter uma ação, tá? Eu vou descompartilhar aqui para eu abrir uma foto, inclusive uma foto que eu peguei via LinkedIn essa semana, do pessoal que postou lá e veio de encontro com a nossa necessidade. Deixa eu pegar aqui. Celso, conseguiu ter uma ideia mais ou menos aí do que você pensava a respeito de dosagem de produto químico? Alguma coisa assim, não? Sim, eu até levantei a mãozinha aqui, eu ia fazer essa pergunta. Perdão, eu não vi. Eu abaixei a mão. Pode falar. Mas eu abaixei a mão, eu ia perguntar isso que você respondeu. Se a dosagem era temporizada, mecânica, ou você tem algum sensor que você vê a qualidade da água e aí vai dosando a quantidade do... Tem. Hoje a automação das dosadoras é assim, é coisa fenomenal, tá? Inclusive, dentro da... Depois eu volto ali, mas dentro da bombona ali, né, do recipiente, você tem um nível também, que ele vai fazer o seguinte: quando chegar no nível mínimo, ele vai te disparar um alarme dizendo, cara, precisa repor. Porque a gente viu aqueles 3 centralizados e a gente viu os 3 da esquerda. Aquele da esquerda é o que a gente joga dentro daquele túnel. Então aquela bombona, geralmente é de 25 litros ou de 50 litros, é o que a gente joga naquele principal, e é o principal que vai abastecer a torre. Tá? Então sempre tem que ter ali um cara de reposição. Isso é obrigatório, tá? Um cara de reposição. Estou compartilhando tela? Não, né? Não. Deixa eu voltar aqui. Janela. Pessoal, olha essa foto. Tá visível para todo mundo? Celso, tá conseguindo ver legal aí? Tô vendo sim. É isso, cara, é isso, ó. Então, assim, se a gente parar, olhar pro simulador, onde eu vi lá, ó, aqui é um cara, não sei se é esse, tá? Essa foto não é minha. Eu peguei lá do LinkedIn lá, acho que foi ontem ou anteontem. Mas exatamente isso, você tem um circuitinho hidráulico, ó, você tem as bombas de dosagem, é que aí não tá com muita resolução, né? A bomba de dosagem. Aqui você tem as mangueiras que vão ser succionadas pela bomba aqui. Essa é central, essa aqui é a central. Eu nunca fui nessa obra, tá? Nem sei de quem que é. Mas é exatamente isso que a gente tinha na Nestlé, por exemplo, tá? Exatamente isso. Produto químico, aí um para acidez ou alcalino, né? Outro para incrustação ali e tudo mais, e controle de pH. Então aqui você tem... e detalhe, tá? Bem importantíssimo. Até por norma, não pode colocar ele no chão, tá? Até porque você pode ter problema ambiental, né? Pode ter contaminação e tudo mais. Então ele fica dentro desse estrado aqui mesmo de plástico, tá? Então é exatamente isso que a gente tinha lá na Nestlé. Nesse caso aqui são duas, não dá para saber quem é quem, mas eu tenho duas dosadoras, ó. É um sistema, não necessariamente é de chiller, tá? Eu posso ter um processo químico onde somente a redução da temperatura da água da torre é o suficiente para voltar para o processo. Por exemplo,
Eu posso ter um processo lá de resfriamento de óleo. Aí dica para Adriana aí. Processo de resfriamento de óleo. De repente um óleo de corte. Tá? Eu tenho uns tarugos lá de aço. Eu tenho que ter uma serra-fita cortando esse aço. E eu tenho que ter um óleo para poder fazer parte integral ali do corte. Esse contato com o corte ali no aço vai aquecer esse óleo de corte. E esse óleo de corte aquecido vai perder as suas propriedades. O que ele tem que fazer? Tem que passar no resfriamento, tá? E aí eu posso ter uma torre de resfriamento fazendo um processo de resfriamento ali de uma água que circula num trocador e esse trocador passa um óleo de corte, por exemplo, tá? Então não necessariamente isso aqui tem que ser para chiller, né? Que na nossa formação, nosso cotidiano é chiller. O que eu tenho aqui então? Não sei se é esse cara de reposição, tá? Como eu falei, essa instalação não é minha, não trabalhei lá, então não posso te afirmar. Mas eu tenho aqui, ó, os recipientes com as mangueiras que vai adicionar cada dosadora aqui automática. Eu tenho a central e aqui são os sensores, ó. E esses sensores, pessoal, são caros pra caramba. Esses sensores são muito caros, tá? E aqui tem os sensores, aqui a parte de hidráulica aqui para poder fazer ali a abertura, fechamento e tal, né? O cara da parte química, ele que faz algumas manobras ali, tá? E aqui no meio, obrigatoriamente, que tá escrito, ó, solução, né? Obrigatoriamente tem um cara chamado FISPEC. Mais o nome aí, Adriana. FISPEC é a ficha de informações de produtos químicos, tá? Então é uma ficha de informações de produtos químicos. Para que serve a FISPEC? Vamos supor que por algum motivo eu fui fazer aqui, manusear isso daqui, eu coloquei a mão acidentalmente, queimei a mão, começou a dar uma irritação, começou a ficar vermelha a minha mão, começou a ficar com bolhas. Essa pessoa, no caso que não está com EPI, aconteceu isso por algum motivo, tem que ser levado para o hospital. Bem, essa pessoa é levada para o hospital, você mas é o produto químico. Qual produto químico? Produto químico de torre. Torre do quê? O médico, de repente, ele não sabe que é uma torre de resfriamento. Se eu levo a FISPEC junto, eu vou dizer o seguinte, irmão, fui fazer um serviço lá, deu ruim, e aí, ó, tá aqui, ó, o produto é esse aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai lá na composição química, ele vai saber que tipo de produto que é, por que a sua mão tá daquele jeito, e qual é a medicação que ele tem que passar para você. Tá? Então, FISPEC é obrigatório. Então, isso aqui é a prática. Eu vou para o simulador de novo. Deixa eu interromper aqui. Eu vou compartilhar a tela do simulador. Então, vamos lá. Aqui é o que a gente viu. E aqui é o simulador. Aí eu te pergunto, ó. Olha para o simulador. Alimentação elétrica preciso? Preciso. Por quê? Porque cada dosadora tem que ter a sua alimentação elétrica. Tem dosadora? Tem. Uma dosadora para cá, uma para lá e outra para cá. Tínhamos duas ali na nossa imagem real. No simulador eu tenho 3. Tenho produto de repor? Tenho. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Pergunto para vocês, pessoal. Por mais que você fale, mas eu não coloquei, eu não peguei a bombona aqui e eu coloquei o produto. Cara, só falta você fazer isso. Só falta você colocar a luva, o óculos, a máscara e, ó, fazer essa parte física. É só isso, tá? Quando a gente coloca o óculos, você está dentro dessa sala. Quando a gente coloca o óculos de realidade virtual, nós estamos inseridos dentro. Então, exatamente isso que você vai ver, tá? Então, as dosadoras são automáticas, sim, tá? Quem monitora isso é a central. Existem sensores? Existem. Por quê? Porque eu posso ter uma falta de produto, eu posso ter um vazamento, eu posso ter ali um rompimento da mangueira, e essa mangueira, pelo menos uma vez no ano, a gente acaba meio que trocando, porque ela resseca. Quando ela resseca, pode entrar ar. Entrou ar, vai entrar na dosadora. Entrando ar na dosadora, como é que tira esse ar? É meio similar ao ar das bombas aí que a gente trabalha normalmente. Mas quem faz o trabalho preventivo na dosadora não somos nós.
é a empresa que faz ali o fornecimento e o monitoramento do sistema químico. Tá bom? Pessoal, ficou claro para vocês aí, não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Celso, em especial aí, que tá bem afim desse conteúdo. Tá tranquilo? Tranquilo, tirou todas as minhas dúvidas e aprendi muito. Boa, isso aí é só do produto químico, né? Isso que, assim, infelizmente, é uma coisa que eu, assim, nunca gostei, mas por força do trabalho, a gente teve que aprender um pouquinho, foi química, né? Química é bem, cara, química e física, eu vou falar pra você. Eu, particularmente, as pessoas que têm essa formação, cara, olha, estão de parabéns, porque eu fico ali nos cálculos e já dá aquele, né? Aquelas dúvidas, quanto mais reação química, iônica, covalente, enfim, essas coisas aí, a gente aprende na faculdade porque precisa passar na matéria, mas não é fácil, né? Verdade, pior. Que é difícil alguém gostar, hein? Tem, cara, tem. Eu fico olhando e falo, gente... Eu falava para o professor, eu falei, professora, eu não sei se a covalente, ela cede elétron, se não cede elétron. Cara, se não fosse eles professor da faculdade, olha, talvez não tinha nem passado. Mas a gente vê a importância disso, né? Você vê lá na teoria, né, na faculdade, onde a gente vai ver essa ligação iônica, a parte química. Aqui, ó, né? Somos especialistas em química? Não, mas tudo que eu aprendi hoje, que eu sei, eu aprendi na prática, mas conversando muito com os engenheiros químicos. Isso aí eu, assim, cara, uma coisa que eu gostava era de acompanhar as atividades do cara. Cara, posso perguntar? Pode. E aí, ó, o perguntando, voltar a gravação, né? Pra quem não assistiu, eu voltei a gravação aqui, ó. Então a gente tá falando da inspeção da correia, né? A gente parou aqui, ó, a inspeção da correia, tá? Essa parte que você tá vendo, tipo fumaça aqui, é exatamente a evaporação da água, tá, gente? Eu faço essa inspeção. Eu faço a inspeção dos produtos químicos. Tá aqui, ó. Quando eu tenho, né, no simulador, quando eu tenho isso aqui rodando, o que significa essas setinhas azuis aqui, ó? Significa que as bombas de dosagem estão dosando de acordo com o valor medido no sensor, tá? E cada bombona dessa, cada túnel desse daqui, né, tem a sua particularidade, né? Um vai controlar pH, outro vai ser incrustação, outro vai ser ali evitar o limo. Algumas torres de resfriamento chegam até a criar espuma, né, na bacia, tá, da torre. Então a gente faz essa ronda aqui, ó, ver se precisa comprar produto, de quanto em quanto tempo esse produto é reposto. Se eu pedir hoje para o fabricante, amanhã ele traz. Isso aqui é pedido por demanda. E detalhe, pessoal, não sei se vocês sabem, mas esses produtos químicos de torre de resfriamento, ele é controlado pela Polícia Federal, tá? É controlado pela Polícia Federal. Então, se um dia aparecer a Polícia Federal onde você tá, e falar, eu quero saber de produto químico de torre de resfriamento. Como assim produto químico de torre de resfriamento? Pois é, a Polícia Federal, ela é responsável por fazer esse controle dos produtos para torre de resfriamento, tá? Eu falo porque já acompanhei eles fazendo o serviço de inspeção lá, né, nos locais onde eu trabalhei, tá? Vale lembrar, né? Se aqui a dosadora está funcionando ou não está funcionando, preciso fazer a medição aqui de energia. De repente, o ideal que seria um circuito elétrico independente, tá? Circuito só para isso daqui. De repente cai um disjuntor, você vai lá e rearma esse disjuntor aí tranquilamente, sem ter grandes problemas. E aqui, ó, olha que top. Essa parte aqui, acho que é uma das partes que eu mais gosto da torre de resfriamento. Lembra aquela passarela, aquela plataforma que eu mostrei para vocês no início do nosso treinamento? Eu aqui, ó, em cima da plataforma, aqui eu tenho os ventiladores e aqui eu tenho os bicos que vai pulverizar a saída de água. Olha que show! Olha para isso aqui. O que acontece? Tá, mas qual que é o objetivo? Bem, o objetivo é o seguinte. Numa mesma tubulação de entrada de água, você tem vários bicos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3, 6, 7. Só que tem 7, 7, 14, 21, 28, 35. Só desse lado aqui tem 35. Se eu multiplico por 2, eu tenho 70 pontos de pulverização. Quando eu não tenho um tratamento químico adequado, sabe o sedimento que eu falei para você que acontece lá na bacia da torre? Acontece aqui também, tá? Então eu vou começar a ter bicos que não sai água, ou que sai pouca água, ou simplesmente eles estão entupidos, tá? Então pode criar ali uma pedra ali dentro, literalmente, e fazer com que a água não saia. Aí você pode até dizer assim, poxa, mas de 70 bicos aí se sai um só ou dois, ok, beleza. Mas desses 70, de repente eu tenho um problema em 10, em 20, eu tenho um problema grave. Lembrando, o que a torre de resfriamento ela vai interferir no meu dia a dia? A torre de resfriamento, ela vai dar, juntamente com todo o sistema, obviamente, que nada trabalha sozinho, vai te dar condições do seu chiller, do seu equipamento de resfriamento, funcionar dentro do regime nominal, tá? Então, obviamente, tem as limitações ali, de quantidade de água, condições de água e tudo mais, mas na nossa parte de manutenção, nós precisamos cuidar da torre de resfriamento. Esse primeiro módulo que eu estou apresentando para vocês, é exatamente esse o objetivo. O objetivo qual é? Conhecemos o princípio de funcionamento da torre de resfriamento, qual é a importância que ela tem dentro de um sistema de climatização, e aí eu não estou falando de split, eu estou falando de multi-split, nem de VRF, eu estou falando de coisa grande, tá? Por mais que o VRF hoje é sim considerado de grande porte, mas ele está muito atrelado ali à linha split ainda. Aqui não, aqui é industrial, é coisa para você, quando você cair de paraquedas lá por algum motivo, o cara falou, ó, aqui tem torre de resfriamento, tem chiller, já trabalhou com torre? Não, mas você sabe o que é? Cara, participei de um treinamento. A gente tem que ver produto químico, né? Dosadora, automática, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa tubulação, tem que ter uma coleta de água, uma análise de água a cada 6 meses, a limpeza da torre pode ser 6 meses, trimestral ou anual, eu tenho que verificar as condições da correia, se for transmissão por correia, eu tenho que verificar as condições elétricas do motor elétrico, tá? Então tudo isso faz parte do nosso monitoramento aí, da nossa manutenção da torre de resfriamento, tá? E aí, ó, é muito comum você ter essa visão aqui, deixa eu até melhorar, essa visão aqui, ó, onde essa água aí, esse vapor, uma parcela disso aí é água, obviamente, né, evaporando, mas sabe aquele eliminador de gotas que eu mostrei no material da Alpina? Esse eliminador de gotas, ele vai pegar uma parcela desse vapor aí, justamente também da água que pode ser puxada, nesse caso está separado o ventilador da distribuição de água, mas no comum você tem o ventilador, a distribuição embaixo, tá? E aí essa sucção do ventilador aqui pode pegar uma parcela dessa água e puxar para fora também, tá bom? Aqui, ó, importantíssimo, voltamos agora para dentro da bacia da torre, importantíssimo, ó, produto químico caindo aqui de novo, ó. Ah, mas o produto químico cai assim na prática, Anderson? É assim que ele cai? Não. Às vezes o bico 1 é o bico que vai ficar injetando o dia inteiro. E o 2 e o 3 não entra. Às vezes o 1 e o 2 entra e às vezes o 3 não. Às vezes faz isso, tá? O pessoal de análise química chama de choque. Tem que dar um choque na água, que é você jogar uma certa quantidade para ele dar um resultado rápido. E depois ali na purga ele compensa, tá? Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui o que eu tenho? Eu tenho uma boia. E essa, lá aquele registro, o primeiro registro que quando a gente abriu aqui, e ele pediu para fechar, é essa água aqui, ó, água de reposição. Então, a perda de água pela evaporação, pelo arraste e pela purga tem que ser compensada aqui, ó. É aqui. Então, às vezes vai entrar ar na bomba, por quê? Porque simplesmente quebrou a boia. A boia quebrada não vai acionar igual uma boia de caixa d'água, tá? Idêntica. Você pode fazer uma automação, colocar uma boia eletrônica, uma boia elétrica, e fazer com que toda vez que o nível está baixo,
ele acende uma luz, né, um LED, uma sirene, alguma coisa para avisar, olha, o nível da torre está baixo, a gente tem que ter uma atenção melhor, tá? Alguma coisa do tipo assim. Então, a boia da torre é extremamente importante, tá? Então, falamos de boia de torre, falamos de produto químico, falamos da limpeza interna. Cadê? Aqui, nesse caso aqui, ele está mostrando a bomba de circulação, que para nós é a BAC, né, que é a bomba de condensação. Tá, então aqui, ó, deixa eu ver se ele vai me dar... Ah, aqui ele não vai me dar a tubulação toda. Tá aqui, sucção. Não, a sucção ela tá na parte de baixo e o recalque tá na parte de cima. Aqui eu não vou conseguir ver lá em cima. Mas aqui é a bomba principal, né? A bomba principal que faz o trabalho aí de circulação para a torre, tá? No simulador, toda vez que tem essa setinha rodando aqui, ó, como é que eu vou ver, né? Se tá tudo fechado, tudo lacrado? Ou pelo barulho, que é exatamente esse barulho, esse ruído que você tá ouvindo aí, ó. Beleza? Ou por essa seta girando aqui, ó. Isso indica que eu tenho uma bomba funcionando, tá? Eu tenho uma bomba funcionando ali. E obviamente se a bomba parar, vai parar todo o sistema de climatização, tá? Aqui já é uma visão mais geral. Tá vendo? Nós estávamos vendo aqui na plataforma, né? Só que era nessa torre aqui, ó. Nós estávamos exatamente aqui em cima, ó. Isso aqui, pessoal, é assim, ó, normal, tá? É a fumaça aqui, ó, exatamente isso que você vai ver. Principalmente em dias úmidos, uma umidade maior, né? Porque aí você vai ter bastante dias frios, você vê isso aqui normal em dias frios, tá? Você vê normal a evaporação da água. E com isso você tem ali um custo no consumo de água oriundo aí da torre de resfriamento. Tranquilo, gente? Perguntas? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Terminar. Enviar. Para esse barulho. Pessoal, pergunta? Dúvidas? Tranquilo. Só queria saber, eu acho que você explicou no comecinho da aula, como que eu faço para ter acesso a esse material e essa animação? Isso aí é só no final do curso. Isso aí eu vou falar só entre sexta e sábado. Mas para ter acesso, você vai ter que ser aluno de algum curso meu. Sem ser aluno, não tem acesso. Isso é fato, tá? Não é o tipo aplicativo que você vai lá, coloca e fica brincando, não. Se você não tiver cadastrado junto a algum curso que a gente tenha, você não vai conseguir fazer o acesso e fazer aula e tudo mais. Até porque ele também não tem a versão em português. Então, de qualquer forma, eu vou ter que estar ministrando um curso utilizando o simulador. E aí sim, os alunos que estiverem matriculados no curso, que tem câmara fria, tem split, tem refrigeração comercial, tem ar-condicionado rooftop, tem bastante coisa. E aí, a partir da segunda semana de março, eu vou startar para todo mundo os cursos que vão ter. E os cursos é assim, pessoal. A minha opção não é fazer aula gravada, tá? Minha opção é isso aqui, ó, é aula ao vivo. Tá? A aula gravada dá muito trabalho. O pós-aula você tem que ficar sempre ali dando suporte, que faz parte, tá? Mas dentro da realidade que eu tenho hoje, com uma outra pessoa que também me ajuda nos atendimentos e tal, eu não vou ter tempo hábil para gravar a aula e ficar dando suporte. Então os meus cursos serão aula ao vivo. Aula ao vivo. Não todos os dias, tipo segunda e terça, ou quarta e quinta, ou segunda e terça um curso, quarta e quinta outro curso, na sexta outro curso, tá? Vai ser o curso dentro da semana, sempre no horário noturno. A priori, sempre no horário noturno. Tá? Mas fica com a gente até o final do curso, que aí eu passo mais essas diretrizes. A ideia aqui nesse curso aqui agora não é vender nada para vocês, tá? É simplesmente eu mostrar o trabalho que eu tenho através aí do nosso simulador 3D. Vocês têm curso de VRF também?
Cara, eu vou passar um. Eu vou passar um doce aqui na sua boca, tá? Mas assim, um docinho. Ui. Só pra você falar, tem nada. Pera aí, deixa eu descompartilhar aqui. Tem. Mas o nível do VRF. Deixa eu pegar aqui. O nível do VRF aqui, pra mim, e pra aquilo que vocês precisam, ele ainda tá. Ele tá limitado em manutenção preventiva. Mas deixa eu. Ótimo. Mas deixa eu mostrar pra você aqui. Cara, tem aparelho de janela. Tem tem tudo. Tem. Por isso que eu falo assim, esse trabalho aqui que eu estou fazendo, de buscar novos recursos, de fazer uma coisa diferenciada no mercado. Eu sei que tem muita gente que, putz, não gosta do perfil assim, mas às vezes também não conhece a ferramenta, então às vezes critica porque não conhece, às vezes não faz porque não tem intimidade com o computador, que é extremamente importante nos dias de hoje, né? Então, nos dias de hoje não adianta querer tudo no celular. Cara, tem que cair pro computador. Curso de informática, tem que fazer curso de informática sim, entendeu? Ah, o filho tem computador, tem que ir lá e falar, menino, vai jogar bola, deixa eu ver o que eu aprendo aqui. Ou pede pro filho ensinar. Professor, oi. Eu vou ter que sair, tá? Tá bom, Adriano. A gente praticamente tá finalizando já, tá? Tá bom, então. Boa noite. Boa noite a todos. Amanhã você vai conseguir ou não, Adriano? Você vai pro curso amanhã? Amanhã eu vou pro curso. Sexta Se eu também? sair cedo, mas eu vou deixar ao vivo, entendeu? Tá. Tem um intervalo, eu vou conversar com o meu professor, tá bom? Tá, eu vou gravar o de amanhã então para deixar disponível para vocês, tá? Mas só para deixar claro, a opção, eu até peço desculpa por conta dos links, certo. Mas não é aula gravada, é isso aqui, ao vivo, tá? Tá bom, obrigado, professor. Nada. Noite, tá? Bom descanso, Adriano. O curso meu foi bom, muito aproveitoso. Amanhã tem mais, amanhã eu vou ainda completar um pouquinho de torre e já falar de Schiller também, tá? Amanhã é bomba centrífuga, desculpa, amanhã é bomba centrífuga. Tá bom, então. Obrigado. Até amanhã. Com Deus. Tchau. Valeu, tchau. Deixa eu ver aqui. Pera aí, que eu vou achar ele aqui, ó. Cadê? Que é tanta coisa que tem nesse cara aqui. Cadê VRF Rooftop? Poxa, não tô achando. Pessoal, em tese, o objetivo que eu queria passar para vocês em resumo, é isso daqui, tá? É uma parte mais prática, né? Um conhecimento prévio, né? De como funciona a torre e as particularidades e coisa que você vai fazer no dia a dia, né? Não é o encher linguiça, mas falou e tal. Aqui eu não estou falando tipos de hélice, tipos de torre, aqui eu estou falando, você caiu lá, alguém colocou você na manutenção e você tem que dar um resultado. Eu começo por onde? Então, eu mostrei para vocês qual é o caminho que você tem que fazer e as principais manutenções obrigatórias aí no sistema com torre de resfriamento, tá? Só vou compartilhar aqui o VRF, mas para quem quiser finalizar aí, Jefferson, o Luiz e o Celso aí, pode ficar à vontade, tá, gente? Boa noite, professor. Tudo bom? Até amanhã. Valeu. Até amanhã, Anderson. Boa noite para todo mundo. Valeu, Luizão. Obrigado, cara. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu, Celso. Tá por ainda, Jefferson? Cadê? Limpeza, atividades de limpeza.
Bem, só para poder finalizar então, né, aqui do VRF. Então, você que está acompanhando aí, ó, na gravação, aqui é uma parte que a gente tem do simulador para fazer manutenção no VRF, né? Manutenção preventiva, obviamente, né? Parte ali de limpa contato, a parte eletrônica ali da placa principal, né? Enfim, isso aqui é só para vocês visualizarem que não é só a parte de refrigeração propriamente dita que a gente tem, né? A gente tem simulador de sistema VRF também. Fechou? Amanhã a gente continua aí. Vou completar um pouquinho de torre de resfriamento e falar de bomba centrífuga. Até amanhã.